Olá, tudo bem? Bem-vindo ao novo episódio do Política Real. Hoje o entrevistado da semana é um deputado mais experiente da Assembleia, influente, Barros Munhoz. Barros. Muito obrigado, Wilson. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. Barros, só para quem não conhece sua história, eu conheço um pouco, você é de Itapira. Sou de Itapira, perfeito. Você era advogado lá? Foi? Não, chegou a... Lá não, eu era aqui em São Paulo. Em São Paulo. O que te motivou a vir para a vida pública? Olha, a minha família toda, tanto do lado do pai como do lado da mãe, é de políticos. Começar do lado do pai. Caetano José Munhoz veio em 1700 e pouco da Espanha para o Paraná. E lá no Paraná se tornou empresário grande e acabou entrando na política. O filho também foi político, o neto também foi político. E na década de 50, o Bento Munhoz da Rocha era governador, bisneto dele. O presidente do Tribunal de Justiça era Munhoz também. E o presidente era Tribunal de Assembleia Legislativa também era Munhoz. Aí o meu avô foi vereador em Santos, veio do Paraná para Santos. Ah, foi em Santos? Em Santos. E o meu pai 2 vezes prefeito de Itapira. Ah, certo? tinha assim. Então, essa é a árvore do meu pai. Da minha mãe, para não ser muito demorado, Prudente de Moraes. Na verdade, se chamava Prudente de Moraes Barros. Família Barros, de Limeira, Piracicaba. O meu avô foi 3 vezes prefeito de Limeira. Então, eu venho dessa árvore. E acredito no seguinte, a política é a mais sórdida das profissões quando executada para interesses escusos. E é a mais nobre das artes, a arte de servir. Eu tenho vocação política, eu adoro política e faço de corpo e alma. Não, e você tem uma coisa, você tem o dom da palavra, né? Obrigado. Eu tenho aquela inveja branca de você, porque eu vejo você falando, meu sonho é falar igual o Barros Munhoz. Não, olha, quando você pega uma tribuna, vou usar a palavra, você destrói. Olha, eu conheço um cara que fala melhor do que ele. Sabe, eu vi ele falar recentemente num evento do Ricardo Nunes. Parece que o nome dele é Wilson Pedroso. Não. Você está sendo muito imodesto. Tá certo. Foi um discurso dos mais maravilhosos que eu já ouvi daquela ocasião. Deputado, eu vou te chamar de Barros, né? Você é meu amigo. Pois não. Você foi prefeito 3 vezes. A primeira vez você tinha quantos anos? Tinha 31 anos na eleição e 32 na posse. Você pegou, eu não vou entregar a sua idade, mas você pegou uma transição. Porque você foi prefeito, 2 vezes deputado e depois 2 vezes prefeito simultaneamente por conta da reeleição, certo? Perfeito. Você está no 7º mandato, deputado, 7º né? mandato, deputado. Mas vamos lá. Você pegou a transição do regime militar para a democracia. Perfeito. Muita diferença? Porque quando você foi prefeito, pegou o golpe militar? Peguei. Inclusive estive na presidência com o Figueiredo, tratado muito bem. Enfim, é lógico que eu era do MDB. E, logicamente, ninguém gostava daquela situação, né, da classe política. Tinha arena que pendia para aquela realidade, mas a maioria não pendia. Mas eu tinha essa vocação. Por que eu fui candidato a prefeito na primeira vez? Porque a gente chegava e reunia os amigos lá no final de semana. Eu morava em São Paulo, o outro morava em Ribeirão Preto, outro morava em Campinas. E a ladainha era a mesma. Criticar a realidade da cidade. Estava parado em relação a Mojimirim, que tinha um prefeito jovem, em relação a Mogi Guaçu, que tinha um prefeito jovem também. Cidades que estavam expandindo, crescendo, progredindo, né? Precisava de um cara com sangue novo. Sangue novo. Então, eu fui por 2 razões eleitos. Primeiro, por ser jovem. E segundo, por ser filho do Caetano. Certo. Meu pai tinha sido 2 vezes prefeito e ele levou o ginásio do Estado para a cidade. Então foi um evento. Os filhos dos italianos não podiam estudar. Os italianos que lá laboraram muito na cultura do café, principalmente e tal, depois não podiam continuar além do primário, que tinha que ir ou para Campinas no colégio interno ou para São Paulo. E com o ginásio eles se mantiveram. Então meu pai tinha um prestígio muito grande na colônia italiana e tal. Então, eu fui eleito por essas 2 razões, fundamentalmente. E assumi o encargo, quer dizer, chegamos à conclusão que tinha que ser um jovem, e me escolheram e eu fui. Do seu primeiro mandato, aí você foi
prefeito, 2 vezes deputado, e veio com experiência de deputado e voltou a ser prefeito. Perfeito. Teve muita diferença? Tem. Lamentavelmente, Wilson, é uma confissão aqui que eu preciso fazer. A política vem decaindo gradativamente. Eu não sei se você conhece aquele ditado, ditado não, aquela historinha que conta do Ulisses, que chegou lá um amigo dele e disse: doutor Ulisses, eu fiquei assistindo aí a sessão da Câmara, nossa, mas que decadência, puxa, eu vim aqui antes, eu via o Adalto Lúcio Cardoso, eu vi o Carlos Lacerda, eu via, sabe, o Auro Morandrade, né, no Senado, Auro. E agora eu vejo aqui, nossa senhora, que pobreza, né? Porque eu tenho um advogado de um grande escritório de advocacia, aqui de São Paulo, de advocacia, o Fábio Lila. O pai dele obrigava ele a ir na Assembleia Legislativa, assistir sessões, para aprender a falar português, para aprender a falar, usar na profissão dele, entendeu? Então lá, aí o Ulisses disse assim: não, você achou muito ruim, achou? Então venha conhecer a pior, que é a próxima. Não, e a atmosfera política, de lá de trás para a atmosfera política hoje? Não, olha, se esvaziou muito com esse negócio da redes sociais. Agora, rede social, se esvaziou muito, é TikTok, entendeu? Então não tem mais diálogo, não tem mais debate. Hoje, graças a Deus... só quer lacrar. É só lacrar, você entendeu? Então não tem aquele... Ontem, eu trouxe, Wilson, aqui para São Paulo, sabe o que eu estou fazendo? Convidando as pessoas de Itapira para vir conhecer a Assembleia. Como é que ela funciona? Toda terça-feira, inclusive quando tem sessão, né? O secretário de comunicação da Assembleia, o Matheus, estava me contando isso outro dia. Que você vai na sala dele, apresenta. Mostro quem é e tal. Ele estava me contando. Então, ontem eu levei um menino de 21 anos, mas esse menino vai ser prefeito de Itapira um dia. Vocacionado para a política. Ele ficou encantado, maravilhado, entendeu? Então, hoje, esse ditado do Ulisses, para nós, não está valendo. Esta legislatura atual da Assembleia está sendo melhor do que a anterior. Então, eu acho o seguinte, que a política evoluiu, infelizmente, no nosso país. Então, mas evoluiu. Da época da ditadura para cá e da época da recuperação do sistema político nacional e estadual e municipal para cá. E eu vou concordar com você, porque eu vou dar uma experiência pessoal do que eu vivi e do que eu vejo hoje. Eu entrei na vida pública quando Mário Covas foi governador e trabalhei com o ex-ministro e ex-secretário de Trabalho, Walter Barelli. E eu cobri a Assembleia. Perfeito. Ali era uma escola. Escola. Ex-prefeito, tudo cara capacitado. Sem dúvida. E que tinha sido eleito pelo voto mesmo do trabalho de base, da experiência, né? Sem dúvida. Tinha deputado da maioria das regiões. É verdade. Hoje, eu vejo a Assembleia, às vezes eu me pego e falo, pô, mas mudou a qualidade. Eu não quero ficar falando mal da Assembleia, mas mudou. Do que eu vivi naquela época do Covas, até uma parte do Geraldo, do que eu vejo hoje. Não, é verdade. Olha, é muito simples. Eu fui presidente da Comissão de Sistematização da Constituinte. O que queria dizer isso? Nós tínhamos um anteprojeto que tinha 7.500 emendas. Então tivemos que enxugar isso e transformar num projeto. Então era uma comissão de sistematização, 34 deputados. Mas era uma coisa fantástica. Trabalhávamos 12, 14 horas por dia, às vezes até alta madrugada, certo? Sabe quem foi um expoente disso? Erasmo Dias. Erasmo Dias. Pouca gente sabia, conhecedor profundo de Constituição do mundo inteiro. Dava aula para promotor de justiça, para juiz, para advogado que ficava na mesa. Era um prazer. Lá da região de Presidente Prudente, se não me engano, o presidente Venceslau, Inocêncio Herbella, entendeu? O Aloysio Nunes Ferreira, Erundina, enfim, o Zé Mentor. Era uma coisa fantástica. Clara Ante, estou falando de deputados do PT, inclusive. Você saía de lá motivado, dava gosto. Realmente, essa é a triste realidade de hoje. E aí, você foi secretário da Agricultura do Estado, não foi? Então. Trabalhou em Brasília com isso também ou não? Eu fui ministro. Foi ministro? Fui ministro do Itamar. Do Itamar? Foi. Eu lembrava, mas eu não tinha certeza. Então foi ministro Itamar, foi secretário da Agricultura. A agricultura é vital. Olha, foi uma curiosidade muito grande, né?
eu aceitei ser candidato. E eu sei que é uma das suas principais bandeiras. Sem dúvida, eu aceitei ser secretário da Agricultura. A primeira vez que eu fui na Rural Brasileira, e também na Federação das Indústrias, aconteceu a mesma coisa. Me perguntaram, poxa, mas você é advogado, você não é agrônomo, você não é veterinário, você não é zootecnista, como é que você vai ser secretário da Agricultura? Eu falei, porque o que mais a agricultura está precisando agora é o que eu vou ser. Advogado da agricultura. Vocês estão falidos, vocês estão sendo desprezados em Brasília, em São Paulo. Vocês hoje têm 0,2% do orçamento do Estado. Eu vou ser secretário para mudar essa realidade. E mudei. E mudou, não, porque toda vez que eu falo com pessoas do setor, eles sempre citam seu nome. Escuta, Wilson, eu vou falar com muito orgulho isso. Fleury foi fantástico. Falei, governador, eu quero o seguinte, liberdade para trabalhar. O senhor fique tranquilo, eu estou aqui representando o PTB. Eu fui eleito pelo PTB. O senhor fique tranquilo que o PTB vai o apoiar na Assembleia. Exceto Vadielu e Oswaldo Sbegin, que era de Bauru. Os dois não queriam acordo nenhum com o governo. Muito bem. Então ele me deu essa autonomia. Eu valorizei a casa e exigi dele duas coisas. Em primeiro lugar, corta o pulso aí, e eu vou cortar o meu. Vamos cruzar o braço. O que é isso que você está fazendo, Munhoz? É juramento de índio. Você vai me jurar uma coisa, o quê? Até o dia 31 de dezembro, do final do seu mandato, você vai pagar o piso profissional para os agrônomos da secretaria. Certo. 8 salários mínimos e meio. E até o fim do mandato ele cumpriu. Nenhum outro governador cumpriu ainda. Eu acredito que o governador Tarcísio vai cumprir. Então, veja, eu tive uma liberdade grande e contei com Alisson Paulinelli, contei com o Roberto Rodrigues, expoente. Fui procurar aprender antes de tomar posse. E fui ouvindo. Deixei a secretaria com 1,5% do orçamento do Estado. E valorizei as categorias, valorizei a agricultura como suporte da indústria e do comércio. Porque a base de tudo num país como o Brasil é a agricultura. E só para completar, Wilson, a agricultura significava 11% do PIB de São Paulo e do Brasil. E a indústria 40%, coisa assim. Inverteu-se. Inverteu-se. Essa semana eu tive com o Piai aqui, entrevistei o Piai. É um grande secretário, hein? Aliás, dei os parabéns para o Tarcísio. Governador, o senhor escolheu a pessoa certa. Ele é. Espetacular, moço, dinâmico, competente, lutador. Vai ser um grande secretário da Agricultura. Desculpa. Eu vou continuar falando da agricultura, mas eu quero fazer um parênteses. Pois não. Você, eu sempre conheci, você tem uma voz forte, né? É um bom de discurso. Mas você tem uma característica também que a gente pergunta na Assembleia. Você é um cara de diálogo, né? Sou. Você consegue ouvir. Consigo. Porque é importante isso na política. Hoje a gente vive essa polarização que ninguém escuta nenhum lado nem um outro, né? O escutar não é concordar, mas é entender o que o outro lado... Wilson, e você tem essa característica. Pode parecer até uma bobagem que eu vou falar, mas não é. Você está me emocionando. Você sabe por quê? Eu tive uma sorte na vida. Eu comecei a trabalhar muito jovem, porque eu tinha que trabalhar para fazer direito, e eu trabalhava de dia e estudava à noite na São Francisco, e conheci o Sr. Roberto Sampaio Ferreira, que era o dono da Bombril, um homem milionário, mas um homem trabalhador. Sabe o que ele me falava? Dia e noite. Zé Antônio, me chamava de Zé Antônio. Ouça as pessoas, Zé Antônio. Às vezes, o mais humilde te dá a melhor ideia. Respeite, ouça as pessoas. Esse foi o ensinamento mais precioso que eu tive na minha vida. Eu agradeço você ter feito essa menção. Mas nada verdade. Que eu faço, eu deixo de ouvir as pessoas. Voltando para a agricultura. Vamos lá. Você esteve nas duas esferas. Isso. Qual que é a diferença de um Ministério da Agricultura para uma secretaria? Olha, é enorme, porque o Ministério é gigantesco, né? Gigantesco. Muito maior do que a Secretaria da Agricultura. E as políticas públicas do Ministério são diferentes das políticas públicas? São mais amplas. São mais amplas. Eu diria que as secretarias complementam o trabalho do Ministério. Mas eu fui escolhido ministro pelo seguinte: eu fui procurado pelo pessoal da cafeicultura.
quase chorando na minha sala de secretário da Agricultura de São Paulo. Munhoz, não é possível. Nós estamos sendo humilhados em Brasília. Nós somos atendidos pelo segundo escalão do Banco do Brasil. Nem no Ministério da Agricultura a gente chega. E aí, então, eu falei para o Fleury, vamos fazer um grande trabalho. Você vai gostar desse trabalho, porque não vai custar nem um centavo, mas nós vamos levantar a cafeicultura São Paulo, Minas e Mato Grosso. Alisson Paulinelli, secretário da Agricultura de Minas. Falei, Alisson, você me ajuda, você vai coordenar esse trabalho. Ele falou, não, posso fazer uma indiscrição aqui? O Alisson até me falou assim, não, você que vai ser o coordenador, porque senão o governador aqui vai ficar com ciúmes de mim. Eu falei, mas não vai, como? Devia ter orgulho de você ser secretário dele. Ele falou, não, vai você. Fizemos um trabalho fantástico que deu certo. E eu fui em Três Pontas fazer esse trabalho. E lá era a terra do Aureliano Chaves, que já tinha me indicado para presidente do escritório, chefe do escritório da Petrobras em São Paulo, quando ele era ministro de Minas e Energia. Então o Itamar perguntou para ele, eu preciso de um novo ministro da Agricultura. Porque o Lázaro Barbosa de Goiás é fantástico, mas é muito fraco. Eu quero crescer, eu quero valorizar a agricultura. Aí o Aureliano disse para ele, o secretário de São Paulo, Barros Munhoz. E ele me convocou e eu fui para lá. Você consegue destacar um ou dois itens que você acredita que alguma política pública ainda tem que ser feita para ajudar esse setor? Tem muita coisa, tem muita coisa. Por exemplo, eu criei... lá, eu fiquei muito pouco tempo lá, porque eu fiquei só 75 dias. Por quê? Porque o Fleury resolveu brigar com o Itamar, porque ele achava que o Quércia estava brigando e o Quércia ia ser candidato a presidente. E ele também queria ser candidato a presidente. Certo. Então, na briga entre o Mar e a Rocha, quem apoiou foi o mensageiro, né? O Marisco. Então, sempre o mensageiro apanha. E eu tive que sair. Mas o Itamar foi fantástico. Tem uma carta dele que me emociona sempre que leio. Ele reconheceu o meu trabalho. Que em pouco tempo eu fiz coisas consideradas impossíveis. Por exemplo, crédito baseado na equivalência em produto. Por exemplo, o agricultor, principalmente o pequeno, ele tem lá, vamos dizer, precisa de um crédito para 1.000 sacas de feijão, para plantar e colher 1.000 sacas de feijão. Aí o feijão cai de preço e sobe os juros. Aí ele tem que pagar o dobro do que ele vai vender de feijão. Então, era equivalência em produto. Quer dizer, o que ele tinha que pagar do empréstimo era o mesmo valor que estava valendo naquela época para as 1.000 sacas de feijão. Então, isso foi uma revolução, Eu abri campos, por exemplo, o algodão no Brasil, só aqui em São Paulo, por exemplo, era o Instituto Agronômico de Campinas, que é extraordinário, fantástico, fabuloso. E nós ficamos para trás. Nos Estados Unidos, tinha... gente que tinha a base do algodão, a semente do algodão, digamos assim, em 10, 12, 15, 20 modalidades. E nós aqui só uma, certo? Era um trust, né? Abrir isso. Hoje, o Brasil produz mais algodão do que qualquer outro país do mundo. Então, é o primeiro do mundo. Você falando de produção... Essa semana, nós tivemos no último mês, nos últimos 2 meses, aquele desastre no Rio Grande do Sul. Perfeito. E o Brasil foi comprar na China, sei lá onde, arroz, para estocar. Perfeito. E agora até cancelaram a licitação, porque teve mão de gato no meio, descobriram e cancelaram a licitação. Perfeito. Mas o que você acha dessa política de comprar arroz de fora para estocar? Olha, tendo um Brasil desse tamanho. Isso eu vou falar com muita franqueza. Eu estou há 48 anos na vida pública. Minha primeira eleição foi em 1976. Né? Como você disse, fui 3 vezes prefeito, 7 deputados e uma candidata a governador. Isso eu lembro. Lá na minha Itapira eu ganhei as 11. No restante eu ganhei 10. Só perdia de governador. Quem que foi? Foi o Covas. Foi o Covas. Foi o Covas. Você foi o candidato do Quércia, né? Fui o candidato do Quércia e do Fleury. Do Fleury. Eu só fiquei contente com uma coisa, porque era o declínio já do PMDB, do certo. MDB, né? Mas eu fiquei contente porque eu fui bem votado nas condições em que eu estava enfrentando, né?
Fiquei em 4º lugar, mas tive 1.584.000 votos. E o espanhol foi importante para o Estado também, né? Foi, sem dúvida alguma. Foi um grande governador, admirável, trabalhador, competente. Né? E com toda a braveza dele, boa era parte um cara extremamente humano. Boa parte que a gente colhe hoje é dele, né? Eu vejo isso todo dia. Isso foi o governo Covas, Por exemplo, Rodoanel. Se eu contar do Rodoanel... Poupa Tempo, Banco do Povo... Nossa Senhora. Ames também. Foi fantástico. Então, realmente, eu tive oportunidades extraordinárias. Eu te cortei. E o negócio do arroz? O do arroz é o seguinte. Eu nunca vi uma burrada maior. Eu nunca vi. Infantilidade, irresponsabilidade, barbaridade, tudo que você puder imaginar, você pode falar. E no momento que as pessoas mais estão precisando. Não, o arroz não precisava ser comprado. Não precisava, né? O Rio Grandense tinha arroz para abastecer o Brasil, tinha 80% da safra colhida e armazenada. Não era esse o problema. Inventa uma compra louca. Faz uma licitação que empresas que não têm absolutamente nada... Eu nunca vi, é coisa de criança. Tinha uma loja de queijo no Macapá. Ao final, eu nunca vi isso na minha vida política. 48 anos de vida. Barberagem maior. Irresponsabilidade maior, eu nunca vi. Nunca vi. E essa semana, há um mês atrás, nós tivemos a AgriShow. Eu até falo, para quem quer conhecer... o que é a agricultura no Estado de forma real é visitar a AgriShow sem dúvida. Em Ribeirão Preto, né? Vai ver maquinário, vai ter palestra. Principalmente você que é de São Paulo, que não sabe diferenciar. Eu até brinco, né? Eu também sou de São Paulo, então não tira em sarro capital. Não sei diferenciar boi, vaca de boi. Vá na AgriShow, porque você vai conhecer um Brasil diferente do que a gente não vive aqui na capital. O que a gente vive na capital e o que é no interior é um outro mundo. A agricultura nos sustenta. E você foi um dos responsáveis por criar essa AgriShow? Foi. Eu não sabia. Não, foi. Eu estava lá com o pessoal do agronômico, por sinal. Tinha uma figura lá, o Carlão, que era inigualável. Defensor do agronômico, defensor da agricultura. Eu falei, pessoal, o que adianta nós ficarmos falando aqui entre nós? Vamos fazer alguma coisa que mostre o que é a agricultura de São Paulo, para São Paulo, Brasil e o mundo. E comecei a cuidar da AgriShow. Falei, olha, terra, a Secretaria da Agricultura tem demais. Tem mais de 10 mil alqueires de terra, a Secretaria da Agricultura. E vamos fazer, então, alguma coisa em Ribeirão Preto, por exemplo. Compraram a ideia e começamos a tratar disso. Aí eu fui para o Ministério, quando o Itamar me chamou. E aí o Fleury falou, quem que fica no seu lugar? Eu falei, Fleury, se eu fosse olhar os meus interesses, eu colocava o Chico Rossi, porque ele aceitaria e deixaria de ser candidato a governador. E me apoiaria, se eu eventualmente for candidato. Mas eu, como seu amigo e querendo bem a agricultura de São Paulo, eu vou sugerir um nome que é o melhor, Roberto Rodrigues. Então o Roberto é que fez o primeiro AgriShow, mas a gente é que tinha idealizado. E tem muitas coisas fantásticas que nós fizemos. Eu quero ressaltar aqui uma coisa maravilhosa, que foi o seguinte: acabamos com a febre aftosa no estado de São Paulo. É verdade. Recebemos uma ameaça de proibição da importação, da exportação nossa de carne para a Europa, da exportação nossa para a Europa. E eu fui com o Paulinelli e o Cabreira, que era o ministro, e também um grande amigo aqui de São Paulo, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome, em Bruxelas. E nós pedimos um prazo de 3 meses para deixar zerada a fitose em São Paulo. São Paulo e Minas, e no Mato Grosso também. E criamos aqui o Fundepec. Então, conseguimos fazer isso. Tinha o Fundecitrus, que era o combate à praga da laranja. E o Fundepec, para combater a fitose, eliminamos a fitose, tanto em São Paulo como em Minas, como em Mato Grosso. Teve 2 projetos na Assembleia nos últimos meses que deu muito o que falar. Qual que é a sua avaliação sobre o projeto de privatização da Sabesp e agora a Escola Cívico-Militar?
A cívico-militar eu acho que é uma boa atividade. Eu estudei em colégio interno, estudei no arquidiocesano. É quase que uma prisão. Isso. É muito dolorido. Tanto que eu não tive coragem de colocar meus filhos no colégio interno. Mas eu reconheço que meus pais tinham razão. Me ajudaram muito na minha formação, na minha educação, em tudo. Disciplina não atrapalha ninguém, só ajuda, nada, né? Não faz mal para ninguém. Então, eu acho que é uma boa iniciativa, não aumentou despesa praticamente nenhuma. Eu acho que se fez muita campanha contra desnecessariamente. Agora, na desestatização da Sabesp, que é diferente de privatização. Desestatização. Isso. Porque ela não é totalmente privatizada. O Estado continua tendo o poder de veto, por exemplo. Quem tem o poder de veto comanda. Certo? Então, é uma desestatização. Eu fui o relator desse projeto, né? Uma missão muito difícil, muito difícil. E acho que é uma coisa extremamente saudável. A Sabesp, hoje, é muitíssimo melhor do que era. Mas ainda pode ser muito melhor do que é. Entendeu? E tem investimentos que precisam ser feitos que só a Sabesp não consegue fazer. É preciso capital externo. Entendeu? Então, é uma medida corajosa do governador Tarcísio. E nós aprovamos por 62 votos a 1. Foi consagradora a votação. E o PT e o PSOL ficaram fora da votação, como eles costumam fazer. Isso. E quase destruíram as pessoas que eles levaram para lá, quase destruíram a Assembleia. É verdade. Quase destruíram a Assembleia. Mas, graças a Deus, está indo bem. E eu acho que esse ano, sem dúvida alguma, o governador Tarcísio implanta a nova realidade para o Estado de São Paulo. Você olhando para trás, você se orgulha desses 7 mandatos e tudo que você fez na vida pública? Me orgulho. Sabe por quê? Eu tenho respeito em todos os lugares por onde eu ando. Eu sou respeitado como um cara sério. Lá na Assembleia, às vezes me chamavam de Berros Munhoz. Né? Porque quando eu precisava, eu berrava. Eu berrava. Excedia a vibração. Não, e esse respeito vai colaborando com a história da medalha de honra ao mérito que você ganhou. Obrigado. Aliás, a semana... E aí, para encerrar... Pois não. Você começou com graça, falando que não ia ser mais candidato. É verdade. Mas eu vou ler... Me emociono porque eu gosto muito de você. Obrigado. E eu vou ler aqui uma frase do governador Tarcísio de Freitas. Quando você começou com essa graça, vou me aposentar, não quero mais. Você é jovem de ideias, tem entusiasmo enorme, inspira os novos deputados e agente do executivo e tem uma energia fantástica. Isso te fez repensar e falar assim, não, eu vou continuar na vida pública e não vou desistir. Em 2026 eu sou candidato a deputado novamente? Me fez. Sabe por quê? Eu acredito muito no Tarcísio. Ele está fazendo um grande governo e tem planos fantásticos. O Tarcísio é um homem que tem um vício que eu também tinha, de passar noites trabalhando. O Tarcísio conhece tudo. Há pouco tempo agora ele apresentou o programa de trens para Campinas, São Paulo, Jundiaí, Campinas. Fiquei bobo de ver. Intercidades, né? Intercidades. Ele ficou meia hora falando, ininterruptamente, tudo de cabeça, certo? O que ele pretende fazer ainda. Porque ele é um estudioso, né? É um estudioso. Tem uma equipe boa. Tecnicamente, conhece as coisas, conhece tudo tecnicamente, mas estuda o tema. Então, trouxe. Senão eu não ia conseguir falar meia hora, né? Sem dúvida alguma. Não, e trouxe para cá isso. Pessoas fantásticas. O Arthur Lima, que é o braço direito dele, é extraordinário, certo? O Jorge Lima também no desenvolvimento. A Natália Rezende é uma sumidade. O Benini também é uma sumidade. O Caio foi presidente da Petrobras, meu Deus do céu. Então ele montou um time extraordinário, está indo super bem. Agora, é demorado, é lento. O PSDB ficou 28 anos no poder. É uma máquina. Era boa, certo? Mas também sofre tudo dá para melhorar. Tudo dá para melhorar. Não, sem falar mal do passado, mas tudo dá para melhorar. A gente acorda todo dia para ser melhor do que foi ontem, né? Sem dúvida. E ele está aproveitando os quadros, está aproveitando a experiência. Ele conversa com o João Dória, ele conversa com o Rodrigo Garcia, certo? Foram adversários, mas ele pede ideias, pede sugestões. Então, ele é uma pessoa que quer acertar.
E competente, experimentado. Eu estou muito animado. Eu quero participar desse jogo. Eu quero entrar no jogo. Eu estava já no banco de reserva. Não vai nada. Querendo ir pro vestiário, mas me animei de novo, graças a Deus. A Assembleia não pode perder a sua experiência e a sua capacidade de liderança. Muito obrigado, muito obrigado. Muito Barros, obrigado. E tem um presidente hoje brilhante, e que vai ser um dia governador também, André do Prado. Escreva o que eu estou te falando. Escreva o que eu estou te falando. Nós temos um quadro aqui que se chama Histórias de Campanha, que eu digo que as pessoas muitas vezes vê a eleição na TV e acham que aquilo é tudo bonitinho. A gente não tem hora para ir no banheiro, tem hora para comer. E você, com 7 mandatos, eu sei que você tem rodinha no pé, senão não teria 7 mandatos. Bom, eu vou pedir para o pessoal soltar a vinheta e a gente toma uma água e volta. Pessoal, vinheta, Histórias de Campanha. Barros, tem alguma história legal para compartilhar de campanha conosco? Olha, eu me lembro de uma seguinte. O Fleury estava numa situação difícil. O candidato impectore dele era o Bolsinhas, que tinha sido secretário da Fazenda dele, uma pessoa extraordinária. Não era eu. O secretário do Quércia era o Michel Temer. E aí, com o andar da carruagem, eu fui assumindo o papel de candidato a governador do Fleury. E o Fleury, então, pediu para a bancada federal do partido dar uma força para o Michel Temer e procurar insuflar a candidatura do Michel, para satisfazer o Quércia, que estava apoiando o Michel Temer, certo? Para governador. O Michel era o secretário de Segurança? Secretário de Segurança, exatamente. E então, ele falou com vários deputados federais, mas eu me lembro bem que o Aricara, de Taubaté, era o coordenador dessa tarefa aí, né, dada pelo Fleury. E lá pelas tantas, ele começou a cumprir o papel dele, né? O Jorge Tadeu Mudalém também, lá de Guarulhos, vários deputados federais do partido. E aí um dia o Ari e os companheiros chegaram no Fleury e falaram: governador, não dá, não tem jeito. Aí, o senhor viu, o Michel, olha lá, está conversando com 2 prefeitos. Terno bonito, gravata bonita. Ele é todo elegante. Cabelinho. Ele é todo formal, né? Todo formal, cabelinho formal. Falando fluentemente. Bacana. 2 pessoas. Ô, barrigudo, barriga caindo para fora, certo? A calça caindo na bunda. 50 prefeitos do lado dele. Não tem jeito, Fleury, não tem jeito. Então isso ficou marcado para mim. Agora tem um outro também, lá na minha cidade tem um bairro chamado Barão Ataliba Nogueira. E um grande amigo meu, grande companheiro, tinha ficado doente há algum tempo, né? E ele tinha uma mania de, quando falar, cuspir. Falar cuspindo, né? E eu, toda vez, tentava me esquivar das cuspidas, né? Mas às vezes escapava e vinha alguma, né? E ele, falando numa certa noite, que eu fui lá fazer um comício, no meu querido bairro de Barão Ataliba Nogueira, e ele me abordou e começou a falar, e falando e cuspindo mais do que nunca, né? Pá, 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 pá. E aí começou a pagar, veio na testa, veio não sei o quê, às vezes veio até na boca, né? Eu falei: escuta, mas o que você ficou internado? Aí, então, rapaz, você viu? Fiquei internado, rapaz. Fiquei lá o tempo, sofri que nem não sei o quê, mas agora tô bom, filho, agora tô bom. Mas você tá bom, mas você tá cuspindo muito, né? E o que que você teve lá? Eu tive, eu não sei falar, não, mas uma tarde de ancianiase. Peguei o lenço, comecei lá, pelo amor de Deus. Então, são 2 coisas que eu me lembro. Tem tantas outras passagens. Não, né? Tem uma outra também. Posso falar, lógico. Rapidinho. Tem um rapaz doente, coitadinho. Essas prosas são sempre boas. São sempre boas. Que era fantástico, extraordinário. Né? Andava comigo, não fui eu que fiquei amigo dele, ele levava em baile, ele levava em tudo. Né? Coitado, ele era doente. Então, ele virou minha sombra. E queria ser vereador. Vou ser vereador, vou ser vereador. Aí chegou o momento de definição, né? E ele não podia ser vereador, de forma alguma. Então, eu disse, o apelido dele era Coador. Falei: Coador, vem cá, falar um negócio para você. Você não pode ser vereador. Por quê? Eu vou ser vereador. Simplesmente por uma razão. Você vai ter todos os votos nossos. Todo mundo aqui só fala em Coador. Ninguém quer votar mais ninguém. E como é que eu vou fazer?
A oposição vai eleger os vereadores? Não. Então o que você? Eu falei, você vai ser o coordenador da campanha. Então ele adorou. Então era o coador coordenador. Todo mundo que tinha que falar comigo tinha que falar primeiro com o coador. E só para encerrar, a gente falou do ex-presidente Michel Temer, que é uma figura fantástica. Extraordinário, né? Extraordinário. Aliás, foi um grande presidente. Foi. O Brasil deve muito a ele. Muito. E aí na entrevista que ele veio aqui, ele veio logo no início que eu comecei o podcast, né? Aí eu perguntei para ele assim, presidente, o senhor é sempre formal, né? Sempre... O senhor consegue, num churrascão, sentar, tomar uma cerveja, contar piada? Eu disse, sim ou não? Eu sou sempre formal assim e eu estrago a piada, então não conto. Ele falou, não consigo, eu sou sempre formal. É verdade. Um abraço, presidente Michel Temer. Barros, obrigado por ter vindo. Foi uma satisfação, viu? Obrigado. Obrigado para você que nos acompanhou nesse episódio aqui do podcast Política Real. Não se esqueça, clique e dê seu like no YouTube e nas redes sociais. Valeu!